Sabe o que essas imagens aqui têm a ver com comportamentos da criança que podem parecer desafiadores para nós? Fica até o final do vídeo que eu te conto. Eu postei essa sequência de fotos no Instagram do Semeando, perguntando para as pessoas qual era o principal esquema que elas conseguiam identificar naquela foto. Inclusive, se você ainda não acompanha a gente lá no Instagram, acompanhe. E esses foram os resultados. E a primeira coisa que eu tenho para dizer é: a maioria acertou. Contudo, os 3 esquemas poderiam ser identificados. E essa é a questão chave que eu quero trazer para vocês. Se você tá por fora, não entendeu nada do que eu falei até agora, tá se perguntando o que são esses tais esquemas, confere no nosso site www.semeandobrincadeiras.com.br os textos que nós temos a respeito dos esquemas do brincar lá e depois você volta aqui para dar continuidade nesse vídeo. Como eu ia falando, o ponto-chave desse vídeo de hoje é entender que eu vou precisar observar o contexto geral de cada criança na sua individualidade para eu conseguir decodificar qual é o esquema de maior interesse daquela criança naquele momento. Então, nessa primeira imagem, a Pitoca realmente estava mais interessada no esquema de contenção. Como a gente pode observar, como ela contornou exatamente certinho ali com as pedrinhas o recorte de gatinho que ela tinha colocado. Mas também eu posso observar um esquema de conexão. Ela também estava super interessada no esquema de conexão, até porque o próprio ato de você recortar e colar já demonstra que a criança também está interessada em elaborar esse esquema de conexão. E na verdade, conforme a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai elaborando cada vez mais os esquemas. E isso faz com que eles vão se mesclando, que é justamente o que a teoria dos esquemas nos traz. Quando a gente vai construindo em cima desse conceito, complementando cada vez mais. Por isso que quando a criança é mais novinha, você consegue enxergar esses esquemas de forma mais nítida, mais clara, um esquema separado do outro. E conforme ela vai desenvolvendo, ela vai juntando esses esquemas para descobrindo e trilhando novos caminhos na cognição dela, elaborando a cognição da cognição da cognição e formando essa rede de conhecimento e de percepção de mundo que a gente tem. Mas de fato, esse período, além do esquema de conexão, que ela também estava bastante interessada, ela estava demonstrando um interesse particular em tentar ficar dentro da linha, nos desenhos, nas pinturas. Tem até alguns outros desenhos que ela fez da época, uma borboletinha que ela pintou bem dentro da linha. Aí a gente precisa tomar o cuidado de entender se é uma coisa espontânea da criança que está surgindo de uma forma natural ou se é uma coisa que está sendo colocada pelo mundo ao redor a pressionar a criança para que ela faça daquela forma. Porque se estiver surgindo espontaneamente, intrinsecamente, aí é um esquema do brincar e é um movimento importante de desenvolvimento da criança. Agora, se é uma coisa que está vindo por pressão externa, pode limitar a capacidade de desenvolvimento da criança no sentido exploratório, no sentido de buscar novas formas de fazer as coisas e solucionar problemas e criar. A gente quer que esse movimento seja de dentro para fora e não de fora para dentro. E a gente observa isso quando a criança está realmente envolvida, entretida, com vontade, com desejo, quando é recorrente pelo momento que for e que quando ela consegue sanar essa necessidade, essa motivação, ela se sente aliviada. Seria ali o que Piaget chama de equilíbrio, equilibração. Quando conseguir atingir o nível de conhecimento que eu desejo para organizar a ideia que eu tenho de mundo para aquele momento, o que for necessário para aquele momento do desenvolvimento da criança. E o esquema de posicionamento, como vocês podem ver pela posição alinhada das pedrinhas, também é envolvido nisso, né? A Pitoca está hoje com 5 anos de idade, então já é realmente uma fase onde esses esquemas já começam a se entrelaçar. Então esses 3 esquemas estavam envolvidos, mas de fato, pela minha observação, eu consigo dizer que realmente aquele esquema era o mais evidente no momento, mas qualquer um dos 3 poderia ser no caso da Pitoca, e o que realmente estava em maior evidência ali era o de contenção. Antes da gente continuar, quero te pedir para deixar o seu gostei aqui, que é importante para a gente dar sequência no canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque isso também faz com que algoritmos entenda a relevância do canal e vá mostrando para mais gente. Então, se o conteúdo que a gente apresenta aqui tá te ajudando de alguma forma, nos ajude a te ajudar. Voltando. Já na segunda imagem é o esquema de posicionamento. Poderia confundir o fato de ser esquema de contenção por ter coisas dentro de coisas,
mas de fato a gente consegue observar uma categorização de elementos, que ela organiza as roupinhas num compartimento, ela coloca no pentezinho. Então, na verdade, aqui ela já não está mais explorando os limites ou a capacidade de ter objetos de uma determinada limitação bidimensional ou tridimensional. Aqui ela está querendo setorizar, organizar, e aí essa categorização criada pela criança, às vezes ela vai se interessar em categorizar por números, às vezes por cores, diversas modalidades de categorização, e ela está explorando como eu posso manter coisas em uma determinada ordem para determinadas funções e elaborando mesmo como eu consigo organizar o mundo ao meu redor. E aí pode ser que entre um desafio para nós, porque às vezes o que está organizado para a criança, o que ela está organizando e elaborando nesse esquema de posicionamento, para nós vai nos parecer desorganização. Por vezes eu vou sentir dificuldade de entender por que aquilo precisa estar daquele jeito, mas é a mesma coisa pra gente. A gente organiza as nossas mesas de trabalho, os nossos guarda-roupas de uma forma que nos organiza, que vai ser funcional e que faz sentido pra gente naquele momento. E para a criança isso vai acontecer dessa forma também. Isso vem dessa necessidade da criança compreender como eu posso separar, como eu posso organizar, como eu posso categorizar. E aí quando a gente traz isso para o mundo adulto, a gente consegue perceber que vão ter fases onde a gente vai navegar melhor por entre a bagunça, mas vão ter fases que a gente vai precisar organizar de uma outra forma. E aí a gente traz isso para o universo da criança e começa a entender que ela também precisa ter esse lugar respeitado, essa necessidade, essa motivação de ir se organizando da forma como for necessária para ela. E aí, uma estratégia que eu utilizo aqui é quando tá demais para mim eu comunicar, porque às vezes a organização que ela propõe não é uma organização que me organiza. E aí a gente vai conversando, a gente vai elaborando e vai buscando soluções juntas para atender também aquilo que ela construiu, a construção dela, a organização dela, e aí todo mundo ter os seus espaços respeitados dentro dos espaços em que se ocupa coletivamente. Agora, o esquema de orientação, ele pode ser observado aqui também. O fato dela ter optado por fazer isso na superfície da mesa pode ser uma representação do esquema de orientação. Mas como que eu sei disso? Porque eu observo que existem outros comportamentos que vêm acontecendo vinculados ao esquema de orientação, como ficar de ponta cabeça, subir nas coisas para fazer as coisas no andar de cima, buscar formas de explorar uma ou outra possibilidade, mas agora de uma perspectiva diferente. Então eu busco organizar embaixo da mesa, ou eu busco organizar em cima da mesa, eu busco organizar um cantinho diferente onde eu ainda não explorei, não utilizei para este propósito. Eu estou explorando opções diferentes, ou seja, ver o mundo de formas diferentes. Mas só baseado nessa foto eu não conseguiria saber que o esquema de orientação está presente, mas como eu observo a criança em demais comportamentos, eu entendo que ela também está explorando ali esse esquema de orientação. E aí eu crio oportunidades para atender a esses esquemas que ela vem demonstrando a necessidade exploratória, no sentido de desenvolver aquilo que o esquema está pedindo que ela desenvolva. E por fim, essa foto aqui do carrinho nos traz a possibilidade da exploração de diversos esquemas. E aí a gente precisa observar qual está sendo o esquema que a criança está mais interessada. Naturalmente, um carrinho poderia estar explorando o repertório da criança no sentido do esquema de rotação. Você tem as rodas, ela poderia estar girando em círculos, poderia estar vinculado ao esquema de transporte, afinal é um meio de transporte. Agora, a intenção real, e foi o que a maioria das pessoas selecionou, era o de trajetória. Como que eu observo isso? Bom, primeiro que o esquema de trajetória aqui em casa é uma coisa que realmente ela aparece bastante, né? A gente permite bastante que ela explore esse esquema e ele aparece com bastante frequência nos interesses dela, nas motivações dela. E aí eu preciso ficar atenta como a criança vai usufruir desse brinquedo, desse utensílio, e isso também é uma questão chave, é um ponto chave, é observar como a criança vai fazer uso daquele material. Então, se ela só está entrando e saindo do carrinho, ou colocando coisas no carrinho e não se movimentando no carrinho, então é claro que ela está
explorando o esquema de contenção vinculado a esse brinquedo e não tem problema nenhum com isso. A gente não precisa ficar interferindo e mostrando como o brinquedo funciona ou como o brinquedo deveria, na nossa cabeça, ser utilizado. Isso aí são todas questões que nos fogem, às vezes, ao alcance de permitir que a criança explore aquilo que ela realmente está precisando explorar naquele momento, em termos de desenvolvimento das redes neurais ali dela. É claro que vou permitir que a criança, por exemplo, vai explorar o esquema de conexão com um carrinho desse querendo quebrar o carrinho inteiro. Eu não posso permitir que isso aconteça porque, primeiro, que esse carrinho nem nosso é, então eu não posso permitir que ela danifique essa propriedade. Aí eu redireciono, mas eu entendo qual é a motivação ali por trás daquele comportamento e aí eu vou explicar, olha, esse carrinho não dá para você fazer isso, nesse brinquedo não dá para você fazer isso por x e x e x motivos, mas você pode fazer nesse aqui, olha só, esse brinquedo aqui você pode desmontar e montar à vontade. Ou esse material aqui você pode desmontar e montar à vontade. Esse não pode, esse não dá. Mas voltando ao caso desses 3 esquemas que eu coloquei ali nas opções. O de transporte, eu observaria mais se a criança estivesse buscando coisas, colocando dentro do carrinho, indo até um outro ponto, tirando coisas, voltando, buscando coisas, colocando dentro do carrinho com ela, na condução do carrinho mesmo, e levando até um outro ponto. E no caso da Pitoco, é o esquema de trajetória mesmo. Poderia ser qualquer um dos outros, porque ela também explora, ela flutua entre todos os esquemas. Mas realmente a gente observa 2 esquemas assim desde muito cedo. São esses esquemas de mobilidade. Com sorte, eu me deparei com essa teoria dos esquemas muito cedo, talvez até antes do nascimento dela. Então eu já tinha isso em mente, então a gente buscava sempre permitir diversos comportamentos, quando não era possível redirecionar e já com esse conhecimento, é claro que assim como na teoria dos esquemas, eu fui elaborando e construindo e compreendendo cada vez mais como eles se dão no desenvolvimento da criança. E aí é bem nítido que os interesses dela estão muito em torno do esquema de trajetória, principalmente. Ela busca escalar, ela gosta muito de escalar, de subir nas coisas, subir, descer, pular, balançar, correr, brincar com brinquedos que façam esse movimento de trajetória. A grande questão é a gente observar aquilo que a criança nos traz, com atenção, com um olhar curioso, cuidadoso, quais são as escolhas que a criança está fazendo. E aí, para isso, é necessário que ela possa fazer escolhas, até porque as escolhas delas vão mostrar os caminhos que não só a cognição, mas o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional dela está pedindo que ela trilhe. Espero que esse vídeo te ajude a perceber os esquemas nas crianças ao seu redor também e permitir cada vez mais para que elas se desenvolvam integralmente de uma forma muito mais plena, muito mais saudável, muito mais sustentável através do brincar. Olha, gente, se inscreve no canal do Semiano. Aqueles botão para você falar. Isso, se inscreve no canal pra gente ganhar dinheiro pra comprar botão pro Snoopy. Dá um rolê. É isso? Vamos dar um rolê daqui a pouco. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo.